Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Deepajyotif param brahma, Deepajyotirjanardanaha, Deepo haratu me papam, Deepajyotirnamostute. Om Mamopata samasta duritakshayadvara Shri Parameshwara Prityartham Jnana Siddhyartham Shri Mahaganapati Pujam Shri Ramachandram Pujam Karishye. Om Prithvaya dhrita lokaha Devi tvam Vishnuna dhrita Tvancha dharayamam Devi Pavitram kuruchasanam. Agamartham tu devanam, gamanartham tu rakshasam, kurve ghantaravan devatahvanalanchanam. Gange cha yamune chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Kuru. Deho devalayah proktaha jivo devas sanatanaha tyajeda nirmalyam soham bhavena pujayet. Asmin bimbe Shri Mahaganapatim dhyayami. Asmin bimbe Shri Mahaganapatim avahayami. Om Ganana Antva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrinvannotibhissiddhasadanam. Om Mahaganapataye Namaha. Asmin bimbe Shri Ramachandram dhyayami. Asmin bimbe Shri Ramachandram avahayami. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Asanam Samarpayami Padyam Samarpayami
Argyam samarpayami, achamaniyam samarpayami, madhuparkam samarpayami, snanam samarpayami, snananantaram achamaniyam samarpayami. Vastram samarpayami, upavitam samarpayami, abharanam samarpayami, gandham dharayami, gandhasyopari haridra kumkumam samarpayami. Pushpani pujayami. Om Narada uvacha pranamya shirasa devam gauri putram vinayakam bhakta vasam smare nityam ayuh kamartha siddhaye prathamam vakratundam cha ekadantam dvitiyakam tritiyam krishna pingaksham gajavaktram chaturthakam lambodaram panchamam cha shashtam vikatameva cha saptamam vignarajam cha dhumravarnam tatashtamam navamam bhalachandram cha dashamantu vinayakam ekadasham ganapatim dvadashantu gajananam dvadashaitani namani trisandhyanyah patenaraha nacha vigna bhayantasya sarvasiddhikaram prabho vidyarthi labhate vidyam dhanarthi labhate dhanam putrarthi labhate putran moksharthi labhate gatim japet ganapati stotram shatbirmasaif phalam labhet samvatsarena siddhincha labhate natra samshayaha ashtabhyo brahmanebhyascha likhitva yasamarpayet tasya vidya bhavet sarva ganeshasya prasadataha iti Shri Narada Purane Sankatanashana Ganesha Stotram Sampurnam. A história? Om Pushpani Samarpayami Katham Pujayami. Então, pessoal, agora no meio da puja, então nós vamos fizemos os oferecimentos aqui iniciais para Ganesha e para Rama, e vamos fazer também uma forma de oferecimento que a gente vai fazer, a gente vai contar a história do Ramayana como uma forma de oferecimento dentro da puja, tá? Então a gente está contando a história, mas na verdade o que a gente está fazendo é um oferecimento para Rama, contando o Ramayana naturalmente resumido, né? Porque senão fica até semana que vem, tá? Então vamos lá. Havia há muito tempo atrás um asura, né, um demônio, de nome Ravana. Ele era um asura, né, um demônio muito poderoso e, como todo asura, era dominado pelos seus desejos, pelos seus impulsos. E nessa sede de poder ele então empreendeu, certa vez, uma sese muito rigorosa para Brahma, né, no qual ele e os irmãos dele, né, que ele tinha mais dois irmãos, ele passou anos e anos a fio, né, com penitências que a gente não pode nem imaginar, né, papo de ficar sem comer, sem dormir, sendo picado por cobra debaixo de uma montanha durante assim milênios, é uma coisa assim absurda, né? E ele fez isso e colhendo os frutos aí do resultado dessa sese, ele foi então abençoado por Rama, ele e os irmãos deles, por cada um deles um desejo. Ravana então pede para que ele seja imortal, mas o pedido por imortalidade não é um pedido possível. A mortalidade, né, o fim, ele é algo inerente à realidade, né? As coisas iniciam e têm fim. Então ele precisou fazer burlar o sistema. E ele fez isso através
como se fosse tipo advogado, sabe? Que encontra a vírgula ali no contrato, e a vírgula que ele encontrou é o seguinte, ele falou o nome de todos os seres do universo, desde o mais baixo até o mais alto, ele falou o nome de todos os seres. Né, os Gandharvas, os Devas e tudo mais, nenhum desses seres poderiam sequer tocá-lo. Né? E, bom, só que ele, no auge da arrogância dele, ele não chegou a nem comentar o ser humano. Então o ser humano ficou fora dessa lista, porque afinal de contas, assim, é insignificante. Mesmo insignificante, não merece nem o tempo de Brahma, é quase um desrespeito para gastar aquele tempo ali falando de ser humano. Então ele não falou ser humano. Né? Ele falou todos os seres, menos o ser humano. O seu irmão Vibhishana, que era um irmão que, apesar de ascendência assúrica, né, demoníaca, ele possuía ele tinha satoguna, né? Ele tinha uma mente que era que tinha essa clareza. E o que ele pediu foi por conexão, ele pediu por Vishnu Bhakti. E o seu outro irmão, que é Kumbhakarna, ele foi pedir por Nirdevatvam, né? Ou seja, pela a imortalidade em relação aos devas, só que ele não estudou mantra corretamente e acabou por pronunciar de forma equivocada o pedido dele. Em vez de falar Nirdevatvam, ele falou Nidratvam, ou seja, em vez de falar a liberdade em relação aos devas, ele falou que eu tenho o estado de ser dorminhoco pro resto da vida. Então, em virtude disso, ele recebeu uma maldição e não uma bênção por conta de um erro de pronúncia. Né? E assim foi. Ganharam, então, esses poderes. Brahma concedeu a ele esses poderes e eles, com esses poderes, começaram a fazer o que o Asura faz com o poder. Né? Você dá dinheiro para um Asura, ele começa a tocar o terror, começa a fazer tudo de errado. A atormentar todos os seres. Todos os seres, foi lá para os infernos, foi lá para a região mais baixas, né? Roubou o carro de Kubeira, acabou com os bancos, fez tudo, né? Fez aquele movimento todo assim, né? Ficou super poderoso. Os devas, naturalmente vendo esse movimento acontecer, eles viram que a coisa estava degringolando, né? Que estava dando problema e resolveram intervir. Só que eles, por conta própria, não conseguiam. Afinal de contas, como chama? Ravana tinha o poder de não ser tocado por nenhum deva. E assim sendo, eles mesmos não poderiam fazer nada em relação a Ravana. Então eles foram para buscar foram buscar Brahma para perguntar o que fazer. Brahma falou, eu não sei o que fazer, vamos perguntar a Vishnu. É sempre assim, tá? Spoiler, é sempre assim. Então eles foram para perguntar para Vishnu o que fazer. Vishnu falou, não tenham medo, chega de temer, porque eu tenho a solução. O que eu vou fazer é o seguinte, Ravana tem essa bênção, no entanto, o Dharma sempre vence no final. Então o que eu farei, eu nascerei como filho de um rei, de nome Dasharata, e enfrentarei Ravana e o derrotarei. Podem só esperar. Querem seguir? Prossiga. Tá. Pondo flores aqui. Então, aí o que aconteceu? Ravana. Então, pula, né? Muito tempo depois, tem um rei, esse rei de nome Dasharata, que era um rei da linhagem solar, do Raghu Vamsha. Né? E esse rei, como sempre acontece em todas as histórias, ele tem problema de fertilidade. Né? Então ele não conseguia ter um herdeiro, e não ter um herdeiro no contexto de um reinado é um problema seríssimo. Né? Não é só uma pessoa que tinha um sonho de ter filho, não, é um destino de toda uma nação que depende daquilo, né? De toda uma linhagem, é uma coisa assim catastrófica, a ausência de herdeiro para um reinado. E ele não sabia o que fazer, ele corria para cima e para baixo para tentar descobrir alguma solução, procurou os ministros, né, os conselheiros ali da corte. Os conselheiros indicaram que ele procurasse então pelo sábio, né, por Vasishtha, e Vasishtha, o sábio, então indica que ele faça um ritual para que ele conseguisse resolver essa questão, porque tinha um Petridosha, sei lá, alguma maldição ali que estava impedindo essa sanatana, né, essa continuação da linhagem. Então ele foi lá e fez o ritual. Desse ritual, estava todo mundo lá fazendo aquele ritual real, aquela coisa incrível. Desse ritual, do meio da fogueira, né, que é o ritual de fogo, saiu então um ser refulgente, um deva ali, que tinha nas suas mãos essa daqui é uma versão em miniatura. Dá para ver?
Não dá pra ver, tá pequenininho. Né? pequenininho. Mostra aí. Tinha um pote. O pote. Só que era um pote grande, assim, né? Então ele veio com um pote, tal qual o Dhanvantari. Já viram o Dhanvantari? Né? O Deva da medicina, do Ayurveda. Então ele veio com esse pote e entregou ao rei. Falou assim, dê de comer o payasam, né? Que está ali dentro desse pote, para suas... Doce. Que está aqui, né? Arroz doce. A gente fez payasam aqui. Se come, engravida. Aí ele deu o pote e falou, dê para suas esposas. E aí ele assim fez, deu para as suas esposas, ele deu, né, teve a Kausalya que recebeu mais, teve uma ordem assim, que umas delas receberam, ele tinha 3 esposas, umas receberam mais que as outras. E previsto, tal acontecido. As esposas então engravidaram, né, em virtude desse ritual, né, e de ter bebido esse payasam, né, sagrado. Elas engravidaram e delas nasceram, então, os 4 filhos. Da primeira esposa, que era Kausalya, então nasceu Rama. Da segunda esposa, que é Kaikeyi, nasceu Bharata. E da terceira esposa, que é Sumitra, nasceu os gêmeos Shatrughna e Lakshmana, né? Beleza, então nasceu, criou, foi aquela felicidade geral, o reino totalmente, todo mundo em êxtase por conta daquela resolução daquele problema. As crianças eram uma gracinha, aquela coisa, sabe criança? Ninguém conseguia não sorrir olhando para aquela coisa, era uma maravilha. Então estava tudo muito certo, tudo muito bem, né? As crianças crescendo, aprendendo, naquela época a criança aprendia grego, latim, astronomia, era uma coisa incrível, assim, né? Então estava naquele mundo mitológico, né? Quadrívio, que não né? volta mais. Trivium e quadrívio. Trivium e quadrívio. Então eles aprendiam tudo isso. Só que em um determinado dia, estava lá tudo rolando no reinado e veio até o reinado um sábio, né, um rishi, de nome Vishwamitra. Esse Vishwamitra, ele era conhecido, ele era um rishi, né, benevolente, não é? Ele era muito, né, dhármico, etc. Só que, por outro lado, ele tinha um temperamento um pouco explosivo, vamos botar assim. Então, nessa situação, ele chegou lá e o protocolo, quando um ser dessa categoria chega num reinado, é você fazer o namaskara para ele. Então, até Dasharata, que era o topo ali da cadeia alimentar, ele fez o seu namaskara para Vishwamitra e falou, conforme o Vidhi, né? É a instrução, que ele poderia pedir qualquer coisa que ele daria. Né? Vishwamitra, então, fala assim, tudo bem, obrigado, rei, namaskara, tudo certo. Eu gostaria, então, que você me desse 2 filhos seus, né? Desculpa, que você me desse um filho seu, Rama, para que a gente fosse enfrentar uns demônios sanguinários lá na floresta, né? Floresta sombria. Só que Rama, nessa época, tinha o quê? Tinha 5 anos de idade? Então, Dasharata, quando ouve isso, fica completamente desesperado. Como é que eu vou mandar uma criancinha, né? Uma criancinha para o meio da floresta? Matar demônio. Matar demônio. Né? É tipo assim, é tipo chegar o Capitão Nascimento na sua porta e falar assim, vamos subir o morro com o seu filho, com não sei o quê, para acabar com um esquema de narcotráfico mundial. É assim, mas como assim, meu filho não, é uma criança, tem um exército inteiro, leva o exército inteiro. Ele fala assim, não, eu quero o seu filho, você prometeu que você ia dar o seu filho e agora você está descumprindo a sua palavra. Aí o tempo fechou. Aí o sol foi encoberto, os animais se esconderam porque ele estava começando a irritar a Vishwamitra, né? E aí, bom, naquela situação todo mundo começou a temer. Vasishtha, que estava ali, né, como conselheiro do rei, falou assim, rei, presta atenção, você falou, se Vishwamitra está pedindo, Vishwamitra não é maluco. Ele pode ser esquentado, né? Mas maluco ele não é. Então, escuta o que ele está fazendo. Confia no que ele está pedindo. E o rei, então, com muito pesar no coração de entregar uma criancinha para uma situação terrível daquela, ele, enfim, entrega. Bom, então, vai Rama. Lakshmana também vai junto, né, dele. Ele acompanha Rama, porque Lakshmana era indissociável aí de Rama. Um carne, eles eram um carne, isso. E eles foram então para o meio da floresta
para resolver aquela situação. Beleza, foram no meio do caminho, mataram os demônios, o Vishwamitra aproveitou para ensinar umas armas mágicas, etc, etc, etc. Chegou lá, destruiu o demônio, né? Resolveu lá o problema de infestação de demônio no ashram, né? A detetização, né? Desdemonização do ashram, e eles voltaram. Vishwamitra, muito astuto, né? O que ele fez? Ele resolveu tomar um caminho um pouquinho diferente para, já tudo bolado dentro da cabeça dele, para passar numa cidade vizinha ali que ele sabia que tinha uma coisa importante para acontecer. Essa cidade vizinha se chamava Mithila. Mithila era o nome da cidade que tinha como rei Janaka, né? Janaka, que era o rei de Mithila, e Janaka tinha uma questão que ele tinha uma filha de nome Sita, que era a mais bela de todas as mulheres que existiam, e que já, né, que vão existir, era a mulher mais incrível de todas, só que não tinha nenhum, como é que fala isso? Homem à altura, né? Pretendente, né? Pretendente. Não tinha nenhum pretendente à altura de Sita. E o que o rei Janaka fizeram, né, ele botou um torneio que quem conseguisse armar um arco, né, um arco mitológico lá de Shiva, poderia então, e acertar um alvo, poderia então casar com a sua filha. Só que ninguém conseguia nem ao menos levantar o arco. E nessa situação, né, você veja, ele botou algo que botaria né, subiria aquele sarrafo suficientemente para não vir qualquer um, mas por outro lado ninguém conseguia nem ao menos levantar o arco para poder montá-lo, né, montar quer dizer botar a cordinha assim. Então Vishwamitra passa com Rama lá e fala assim: Rama, vai lá e monta esse arco. Rama pega então esse arco com extrema facilidade, como se fosse um brinquedo de criança, e ele vai montar o arco. Só que naquela grosseria infantil, ele inclusive quebra o arco ao meio, diz que o barulho que se fez, né, em virtude dessa quebra do arco, ecoou por todos os 7 mundos inferiores e superiores. Né? De tamanho foi a violência do ato. Então, por conta disso, então, Rama ganha a mão de Sita, e Sita vem com Rama então, para Ayodhya viver lá como a princesa de Ayodhya, todo mundo feliz, etc., casório, bebê, bababá. Muito lindo, muito legal. Voltaram para Ayodhya. E em Ayodhya, como sempre, viveram felizes para sempre, até chegar o problema que sempre chega, né? Eles estavam lá vivendo muito bem, etc. E aí o rei tem uma ideia incrível. Ele falou assim: olha só, Rama é Rama, entendeu? Rama, todo mundo gosta de Rama. Rama é justo, Rama ele é eficiente, Rama é tudo. Né? Ele é forte quando precisa ser, ele é carinhoso quando precisa ser. Rama é o governante perfeito. Então, ele já, numa certa velhice, ele vai lá e nomeia Rama, né? Ele anuncia que vai nomear Rama Yuvaraja, né? Que é um rei que assume antecipadamente, vamos botar assim. E todo mundo fica muito feliz com essa decisão, afinal de contas todos adoravam Rama, isso era algo ótimo, não tinha problema nenhum nisso. Só que acontece que uma serva ali da Kaikeyi, que era uma das esposas do rei, que não era a mãe de Rama, né? Ela vendo aquela situação, ela sentiu um tremor, né? Sentiu um receio em seu coração, que era, se Rama assumir agora e Dasharata deixar de ser o rei, né? O que vai acontecer é que as outras mães, né, as outras mulheres vão ser deixadas de lado, e Rama vai simplesmente jogar a gente pro lixão, e a gente vai ter que, né, comer o pão que o diabo amassou, né? Então, isso vai ser um problema, eu preciso intervir. Aí o que ela fez? Ela foi na boca pequena, né, na língua de cobra, e chegou no ouvido da Kaikeyi, né, que era sua mestra, e falou assim: Kaikeyi, você está sabendo o que estão fazendo? Estão montando um plano aí para tirar a gente. Plano para tirar a gente? Um plano para tirar a gente, né, para jogar a gente pro escanteio, para a gente ficar pedindo esmola na rua. Ela falou: mas que plano é esse? Ué, Rama não vai ser Yuvaraja? Ela falou: Rama vai ser Yuvaraja, e que ótimo, porque Rama é ótimo. Ela falou assim: é ótimo? É ótimo até você ver ele assumindo e te puxando o tapete de todo mundo que está em volta. Porque ninguém quer reinar dividido, né? As pessoas querem reinar
com um poder absoluto ali. Então, você acha que o irmão dele, né, que era Bharata, que está ali na sequência, você acha que ele vai ser poupado? Ele vai ser o primeiro a ser cortado ali do reino. E aí, o que acontece? Em Kaikeyi começa a se instaurar um extremo receio, um temor, um medo de que aquilo fosse acontecido. A mente de Kaikeyi foi contaminada, então, por Manthara. E Manthara, no momento em que ela percebe que o jogo tinha virado e que Kaikeyi havia passado para o lado dela, vamos botar assim, ela fala assim, você faz o seguinte, Kaikeyi, veja, agora o diabinho que estava no ombro, agora ele subiu para cima da cabeça e está governando. Ele falou assim, você vai lá para o rei e pede pelas 2 bênçãos que ele te prometeu há muito tempo atrás e que ele não cumpriu, porque você não cumpriu não, que ele não te deu, porque você disse que não queria pedir naquele momento, tá? E aí você pede e aí você faz esses 2 pedidos. E é assim que acontece. Kaikeyi, então, vai até Dasharata e fala com ele, Dasharata, eu preciso falar com você. O que foi, minha querida, tal. E aí ele pede para ela assim, ela pede para ele, eu gostaria de pedir os meus 2 desejos que ficaram pendentes lá atrás, né, que tá pendurado lá na conta. Ele fala assim, obviamente, naturalmente, então tá. Então o que você gostaria? A primeira coisa que eu gostaria é que Rama não fosse, assumisse o trono e quem assumisse fosse Bharata, porque ele já toma um choque, né, absurdo. Mas como assim? O que está acontecendo? Ela falou assim, eu não vim aqui para discutir com você. Eu vim aqui para informar o meu pedido. Você vai cumprir a sua palavra ou você vai ficar discutindo comigo? O rei, suando frio naquela situação, né, fala assim, prossiga, né, engolindo seco. E ela segue dizendo assim, e eu quero também que Rama vá para a floresta, ou seja, que ele seja exilado, ostracizado. Né? Floresta não é Sítio Miguel Pereira. Floresta é ir para um lugar onde ninguém vê, onde não há nenhuma civilização, não há nenhuma lei, não há nada. Você vai ser despojado de tudo, de toda a sociedade, de todo o benefício. Então, o rei ouve aquilo, né, ouvindo que o filho dele, que é um príncipe, iria para o meio da floresta, ele então fica completamente desesperado. Ele fala assim, uma mulher, você enlouqueceu? Você enlouqueceu? Como assim? É Rama, de Rama que a gente está falando. Porque, veja, Kaikeyi não odiava Rama, não era esse o problema. Kaikeyi gostava de Rama, né? Ele era notoriamente alguém querido, alguém amado, alguém justo, etc. Todos os predicados aí que cabem, né, que a gente até nunca ouviu falar de tão grande que é. Então ele fala assim, você enlouqueceu? Era a Rama de que a gente está falando. Ela falou assim, eu não quero saber. Ela se põe numa posição irredutível, entendendo que daquilo dependia a sua própria subsistência para que ela não fosse traída por Rama. Veja, a mente dela já estava encoberta em profunda ignorância, medo e etc. Né? Então o rei, sem possibilidade, né, sem poder fazer nada, ele vai até Rama, conta da situação e fala assim, Rama, olha só, eu não posso, eu prometi isso, eu não posso desfazer minha palavra para que você, para reverter isso. Mas você pode bater o pé e dizer assim, eu não vou, isso é injusto, né? Eu não vou fazer isso. E aí, mas Rama faz uma coisa que surpreende a todos. Ele diz assim, como, pai? Como que eu faria algo que iria contra a sua palavra? Veja bem, a gente não está falando de uma pessoa aqui, a gente não está falando de uma fama de uma pessoa. A gente está falando de uma base, de um princípio, de uma linhagem, né, que descende do próprio sol. Se eu, na posição de filho, faço um ato que torna a sua fala ilegítima, falsa, essa fala ela não pertence só a você, ela pertence a todos nós. Então, na verdade, o que acontece é que, para mim, é um grande prazer, é uma grande alegria poder fazer com que a sua palavra seja cumprida. Eu vou para a floresta com toda a felicidade. Dasharata não sabe porque era a última cartada que ele tinha, né? Ele não sabe o que ele faz da vida dele e ele se desespera com aquela situação. E todo o povo é informado, né, do ocorrido, que não haveria a coroação de Rama, etc. E todos ficam absolutamente revoltados, desesperados, catatônicos, enfim, tudo acontece com essas pessoas, mas o que foi feito, não tem como reverter. Rama, então, se
despoja de todos os atributos, toda a parafernália real, né? Se veste, faz o seu dread, amarra o cabelo em cima, faz as trancinhas, se veste tal qual que seria pra gente um mendigo, né? Porque ele não vai pra floresta com Apple Watch, né? Ele vai pra floresta vestido como uma pessoa de... Como é que é? Casca de árvore, Casca né? de árvore. Vestido de casca de árvore. Casca de árvore. E aquela cena era grotesca. Você imagina, você vê uma figura real dessa vestida daquele modo. Mas era o que estava acontecendo. Lakshmana e Sita, então, veem aquela situação e falam assim, não, vamos com você. Aí Rama tenta dissuadir, não tem nada a ver. Eles falam assim, Rama, fica na tua que a gente fica na nossa. Tá? Então a gente vai sem ponto final. Sita falou com Rama, então sai a comitiva dos três aí para o meio da floresta, viver durante 14 anos exilados. Bom, beleza. Eles vão lá e passam bastante tempo na floresta. Ao contrário do que se pensa, eles estavam vivendo muito bem, porque afinal de contas, quem vive bem é quem está bem, não quem está no lugar bom. Vairagya, né? Total, né? Vairagya total. Contentamento. Contentamento absoluto, né? Do próprio Atma. Então, estava ali vivendo aquela vida, né? De estar, aí vai, faz idílica, o ritual. Idílica, bucólica, né? Aquela coisa maravilhosa. Você fala assim, não era para estar sofrendo? Mas ele estava muito bem. Até que certo dia aparece, então, uma demônia. Né? Uma demônia que se encanta por Rama. Ela vê Rama e fala assim, quero para mim, vai ser meu marido. Né? Ela fala assim, tipo assim, ela escolheu, entendeu? Escolheu, tá escolhido. Irmã de Ravana, né? Irmã de Ravana, pois tinha todos os era uma patricinha. Patricinha. Aí ela viu, então, foi lá e falou, Rama, então, fulano, não sabe nem o nome dele, fulano, você vai ser meu marido. Ele falou assim, aí Rama, um gentleman, né? Um cara, assim, de uma estirpe, assim, né? Inigualável, ele tratou da forma adequada a senhora ali. E ele falou assim, sabe o que é? Sabe o que é? Eu sou casado. Eu tenho uma esposa. Assim, nada contra, mas é que eu sou casado. E minha esposa está ali, se tá e tal, então não dá. Mas sabe o que tem? Tem meu irmão aqui, meu irmão tá para jogo. Ele tá meio sozinho esse tempo aí, tá uma coisa assim, vai nele que ele gosta. Né? O que já é uma passagem incrível. Porque, olha só, eu estou falando na linguagem, né, contemporânea, mas isso ocorreu. Houve a dissuasão dissuasão, né? Enfim, foi dissuadido para ir para Lakshmana, né? Uma certa camaradagem, assim, vamos botar assim, né? E aí, fala assim, vai lá para lá. Aí ela, tal qual um cão que fareja aqui, mas viu uma coisa mais cheirosa lá, vai para lá, ela já, os sentidos dela imediatamente, né, aponta para outro lugar e ela vai para Lakshmana e fala assim, Lakshmana, então tá bom, você agora vai ser meu marido. E, bom, vai ser meu marido, mas ele fala assim, pô, eu não quero, não sei o quê, começa não sei o quê, a coisa começa a esquentar, começa a virar uma briga, né? Virando uma briga, então, o que acontece é que a coisa começa a esquentar e não sei o que, começa a ir para agressão física e ela começa a ir atacar os dois e, por fim, começa a atacar a Sita, dizendo essa baranga, não sei o que, ela é culpada de tudo e blá. Né? E aí, Lakshmana, numa atitude de autodefesa, então saca sua arma, sua espada e ataca ela. Nisso que ele ataca ela, decepa, então, né, amputa, então, o nariz dela. E ela fala assim, eu tô horrível. Ele fez uma plástica no nariz fez uma harmonização. Harmonização facial. Aí, assim, os dois, né, pensam assim, mas já tava horrível, né? Mas enfim, mas deixa quieto. Né? Dela fala assim, eu tô horrível, ela era maravilhosa, agora eu tô horrível, não sei o quê, vocês vão ver só, ela sai voando, abre suas asas de morcego, né? Como a bruxa do 71, e sai voando para o pistolão dela. E ocorre que o pistolão dela, né, o conhecido dela no governo, era quem? Era Ravana. Ninguém menos do que o chefão do subcrime, né, o Al Capone da Índia. O Al Capone de Sri Lanka. Do Sri Lanka. Então ele vai lá e fala para Ravana, o fulano me cortou, não sei o que, como ele se ousa me tratar assim, babá. E Ravana assim, não sei o que, tem mais o que fazer,
sonegar uns impostos, tem que fazer um negócio assim, sabe? Tipo assim, tem coisa para tocar minha vida, não vou ficar perdendo aqui com você. Aí ela, sabendo da natureza assúrica de Ravana, ela fala assim, mas, tem a esposa de Rama, que assim, só dizendo, ando passando, né? Ela é só a mulher mais bonita que já existiu, né? Helena parece torta perto dela, né? Helena de Troia, no caso. Então, aí Ravana fala assim, aí não. Marilyn Monroe, Angelina Jolie. Angelina Jolie, né? Tudo. Porque tem uns que pessoas gostam, que não gostam, né? Agrada a tudo e a todos. Aí Ravana ouve isso e acende então o desejo dele a luxúria, a tudo, né? Todos os pecados capitais são acesos em Ravana, e ele então fala assim, eu quero essa. Quem que você falou que é bonita? Se tá, onde é que ela tá? Tá bom, eu vou pra lá. Chamou o comparsa dele, né? Marit, falou assim, aí, vamos lá. Chamou o tripa seca lá. Aí foi lá os dois. Chegando lá, viu aquela situação, ele falou, armou um plano. Falou assim, Marit, você vai fingir que você vai se transformar em um veado de ouro. Aí ele fala assim, mas chefinho, um veado de ouro? Chefinho. Um veado de ouro, pra que vai confiar em mim? Vira um veado de ouro, fica pulando por aí na frente de citar, tá? Que deixa que o resto eu resolvo. Quando acontecer alguma coisa, você sai correndo pro meio da floresta. E aí Marit, então, fez isso. Ele se transformou num veado de ouro, que é uma coisa completamente absurda, né? E apareceu ali na frente dos três. Sita ficou completamente encantada com aquela, né, maravilha da... Pet, né? Um bichinho. Aquele pet, né? Pet de mercado, aquele filhotinho. Aqueles que aparecem na vitrine, assim. Falou assim, Rama, eu quero pra mim esse pet. E ela falou assim, então tá, mas Sita, tem uma coisa esquisita, sabe? Já viu aquele comercial da Temu, que o pessoal fala assim, por que ninguém está criando um iPad grátis? Aí você fala, tem uma coisa esquisita, iPad grátis. E como é que fecha essa conta? Quanto que ele precisa vender para o iPad poder ser grátis? Tem uma coisa esquisita, Sita. Aí você tá falando assim, mas eu vim aqui por meio da floresta, tô passando esse perrengue aqui, né? Tava lá no reinado, Victoria's Secret, agora tô aqui, né? Cheio de cabelo encebado, carrapato. Carrapato. Como vai ser um viado de ouro para mim, por favor? Você não é o Todo-Poderoso? Pega lá o viado de ouro. Aí Rama fala assim, tá bom, pela paz eu vou lá. Mas Lakshmana, fica atento, porque isso está muito esquisito, né? Tá com cara de golpe do WhatsApp. Então fica atento aqui, ó, não deixa Sita sair daqui, não sai de perto dela. Ele olha no olho dele e diz, não sai de perto dela. E... bom, então ele sai correndo atrás do viado, o viado vai imediatamente para dentro da floresta, ele corre atrás do viado e, enfim, acerta o viado, né? Quando está lá no meio da floresta, o viado então assume a sua forma original, né? E fazendo sua cartada, canto do cisne. O que ele faz? Ele faz imita a voz de Rama pedindo socorro, igual o IA, a inteligência artificial, que põe a tua imagem, a tua voz, sabe? Aí você acha que é a pessoa, fake news total. Tipo Barack Obama, assim. Barack Obama, Então ele assume a forma ali, assume a voz e grita assim, socorro, Sita, socorro, estou em perigo. Estou em perigo, só sofrimento. Como se Rama fosse falar isso, um absurdo desse. Já não bastasse o viado, também tem a fala, né? E aí, ele vai lá e fala isso. Sita, quando ouve isso, fala assim, Lakshmana, vai salvá-lo, ele está em completo perigo. A coisa começa a degringolar, né? E Lakshmana fala assim, Sita, Rama, Sita. É tipo Ares, entendeu? O Chuck Norris. É o Chuck Norris. Não, tipo assim, o que vai acontecer? Pensa só. O que pode acontecer com o Rama? Lakshmana. Aí ela abaixa o nível, ela faz, Lakshmana, por que você está falando assim? Será que você quer que ele morra para você ficar comigo, você assumir o reinado? Será que é isso? Aí Lakshmana, putz, não é possível, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ele fala, não é possível, cara, não é possível. Tá, apareceu o viado de ouro, Rama, gritando, agora é essa. Agora eu tô talaricando meu irmão. Não é possível, né? E ela fala assim, então tá bom, Sita, vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou fazer um círculo aqui no chão, uma mandinga, que você não vai poder sair, né? Porque dentro dela você fica protegido.
E eu vou lá. Mas o importante é que você não saia, assim como o Rama olhou no olho de Lakshmana e falou, não sai daqui, Lakshmana passou o carro para citar, não saia desse circo. Né? E, então, beleza. Então, ele sai atrás de Rama, e no momento que ele sai de cena, entra então Ravana. Só que Ravana não estava naquela forma assúrica dele, etc., com 10 cabeças e tudo mais. Ele estava vestido como se fosse um sannyasi, como se fosse um renunciante, né? Um beggar, um mendigo, um esmolante, como é que fala? Um pedinte. Um pedinte. Estava como um pedinte ali pedindo. Com a cuia de esmola. Isso. E ele fala assim, donzela, por favor, me dê esmola, Bhikshandehi, né? Bhikshandehi, me dê esmola aqui, porque eu estou pedindo tal, não sei o quê. E acontece que como é que chama? Uma figura dessa chegar à sua casa e pedir esmola, karmicamente é importantíssimo que você dê. Você acolhe uma pessoa que vem na sua casa, né? Atiti devo bhava. Quem vem até você deve ser tratado tal qual um deva chegando na sua casa. Então, se tá numa situação que ela fala assim, tá bom, eu te dou assim. Aí ela pega a coisa aqui e fala assim, só que eu não posso sair daqui do círculo, eu preciso que você venha. E ele vendo, ele fala assim, nossa, mas que ultraje, que falta de respeito para com a tradição. Né? O que diriam os antepassados, né? E tal. E ela fala assim, mas eu não posso sair daqui. Aí ele continua insistindo até o momento que ela fala assim, tá bom, então é só um senhorzinho ali que está pedindo esmola, eu vou lá dar esmola pro senhorzinho. No momento que o fiozinho do sari dela sai para fora da linha, Ravana assume a sua forma demoníaca original, capta ela e sai voando pelo espaço no seu carro voador. Né? E Marit está morto lá, não sei o quê. Vendo isso, então, o Rama e Lakshmana, vendo isso, não, eles não viram isso, né? Mas eles chegaram lá e quando um encontra o outro, eles falam assim, deu problema. Nós dois estamos aqui, se tá lá. Eles percebem, sabe quando bate o olho um do outro e falam assim, deu ruim. Eles saem correndo de volta. Quando chega lá, não tem citar. E eles ficam desesperados e saem correndo para tudo que é canto da floresta e tal. Nesse meio tempo, Ravana está voando e aparece uma ave mitológica, Jatayus, e um abutre. E ele vê aquela situação e ataca Ravana para que ele solte Sita, só que ele não é páreo para Ravana e ele tem as suas asas cortadas e corre e cai do céu semi-morto no chão e fica lá estribuchando. Rama e Lakshmana, na procura que eles estavam fazendo ali, eles encontram Jatayus ali, né, semi-morto, e falam e Jatayus informa para eles que Sita havia sido raptada e estava indo naquela direção, na direção sul. Né? E, bom, e aí ele vai. Eles vão, pelo menos agora eles têm uma direção. Estão desesperados, completamente sem saber o que fazer, aquele desastre que acabou de acontecer, mas eles têm uma direção, eles estão seguindo naquela direção. Quer falar um pouquinho? Não, tá. Manda. Então, eles saem naquela direção e em algum momento eles então encontram um reinado, né, de macacos. Na verdade, uns macacos bem exilados ali. E a primeira dos macacos que vem falar com eles é um macaco que possui uma eloquência incrível, né? Um palavrório impressionante, uma devoção imensa, alguém de qualidades, né, exemplares. E os recebe, faz todas as saudações, e ao ver aquela figura símia, né, primitiva, com toda aquela desenvoltura, eles ficam muito impressionados com aquilo. Essa figura então se apresenta como sendo Hanuman, e Hanuman então Hanuman amado, isso aí. E aí Hanuman então fala para eles que os levaria para a corte, para o seu rei Sugriva, que estava lá num bunker, isso seria explicado, onde ele estava vivendo lá e seria apresentado. Ele é apresentado para Sugriva, que é esse rei desses macacos. Sugriva explica a situação, ele explica que ele havia sido destronado pelo irmão num golpe, e que o irmão dele estava com todo o exército dele, com todo o reinado dele, e ele estava precisando ficar exilado naquele lugar onde ele estava. Aí, Rama pede a ajuda de Sugriva para que ache Sita, Sugriva concorda, desde que Rama recupere então o reinado dele, né? E que para que ele possa ter o exército de volta para empreender então essa busca, né? Essa busca de Sita. E assim acontece. Rama vai lá, enfrenta, eles fazem um plano, vão até o irmão, que se chama Bali, né, para matá-lo.
Só que Bali ele tinha um detalhe, ele tinha uma bênção que todos os que ele enfrentava, ele automaticamente assumia o dobro do poder da pessoa que ele enfrentava. Ou seja, tecnicamente ele é imortal, né? Porque a todos que ele enfrenta, ele tem o dobro do poder. Então o que acontece é que ele era imortal. Então eles tiveram que montar um plano para conseguir resolver isso. E esse plano foi que Sugriva ia desafiar Bali, Bali ia entrar em conflito com Sugriva. Enquanto estava acontecendo isso, então Rama, do arbusto, ia tirar uma flecha e ia matar Bali, de modo que Bali não estaria enfrentando ele. Então, portanto, ele não teria o dobro do poder de Rama, apenas o dobro do poder de Sugriva, que era muito mais fraco do que Rama. E assim foi, e eles fizeram desse modo, e Sugriva, então, Bali então foi acertado, Bali estribuchando no chão, quase morrendo. Ele olha para Rama, entende o que aconteceu e fala, que absurdo, logo você, Rama, né? Logo você, que é esse bastião do Dharma, que é esse que fica dizendo para todo mundo, cagando regra de que é certo, que é errado, não sei o quê. Agora você atira pelas costas? E aí Rama fala assim, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá de brincadeira, você só pode estar brincando. Você viveu um reino de terror aqui, você pegou uma bênção que tornava qualquer luta injusta, e agora você está reclamando que levou um tiro pelas costas. Não é assim que funciona, não. O Dharma, ele age onde ele precisa agir, né? Então ele dá uma lição de moral ali em Bali. Bali, né, toma moral, fica calado, não tem o que dizer, Rama deu ali a moral nele, e Sugriva reassume o exército. Reassumindo esse exército, então, Sugriva monta esse plano junto com Rama de buscar Sita, manda os macacos em todas as direções, deixando a maior parte deles para a direção sul, que é onde eles sabiam que estaria Sita. Eles vão, os macacos saem, não sei quantos meses de busca, bababá, não encontram Sita, né? E todo mundo se reúne lá no sul, em frente no litoral ali, né? No litoral onde não tinha mais lugar para buscar. Nesse momento eles se encontram desesperados porque eles fizeram a promessa para Rama que buscariam, só que eles não conseguiram encontrar e não tem mais nada que ele pudesse fazer. Eles reviraram Bharata, a Índia inteira, né, de cima a baixo e não conseguiram resolver. E aí, nesse momento, então, aparece um pássaro de nome Sampati, né, que encontra aqueles macacos lá tudo deitado no chão. Eles fizeram um voto, né, isso eu esqueci de falar, eles fizeram um voto do jejum da morte, né, ou seja, eles não comeriam enquanto Sita não fosse achado. E se Sita não fosse achada, eles morreriam. Isso, então eles entraram nesse jejum, jejum da morte. E estavam lá os macacos lá, tudo que nem uns cadáveres no chão, e viu que coisa que está acontecendo aqui. E aí, Sampati vai lá e interroga, e eles explicam a situação, e ele explica que Sita, ele havia visto que Sita fora levada por Ravana para Lanka, que era uma ilha que ficava do outro lado, né, na outra costa ali do oceano, que para salvar a cidade teve que chegar lá. Então eles ficam muito felizes, porque eles sabem onde Sita está. Por outro lado, eles também têm um problema, porque como que a gente vai atravessar esse oceano? Uma coisa é levar um macaco, Rama e Lakshmana num barquinho. Outra coisa é você levar um exército. Isso não era algo possível. Então eles começam a entrar em depressão mais uma vez. Nesse momento, então, aparece Jambavan, uma outra figura mitológica, né, que conta para Hanuman a verdade sobre a sua natureza e conta que ele é o filho do vento, né? Que ele, por mais que ele pareça ali um macaco, na verdade a ascendência dele é divina. Então a sua própria natureza é o próprio vento, é a força, né? E ele, reconhecendo essa própria natureza, ele então se enche de poder, né? Só pelo conhecimento, vira um macaco gigante, né? Fala com Rama, pega com Rama uma joia de Rama e vai para Lanka para ver onde estava Sita, para poder fazer uma varredura do terreno e poder voltar trazendo informações e montando esse plano de como é que aconteceria essa travessia. Ele voa para lá, chega lá, encontra Sita dentro da clausura lá do reino, no palácio mais, né, na sala mais interna do palácio, no jardinzinho que ficava lá, ela completamente desolada daquela situação, completamente triste, né, cheio de assura em volta, um luxo danado, né? Primeiro que tipo Dubai, né? Tipo Dubai. Ela tá em Dubai. Estava em Dubai. Dubai deprime qualquer pessoa, né? Essa pessoa fica completamente deprimida em Dubai. E ela estava assim, que nem uma pessoa em Dubai. E estava lá, só presa, né? Aí ele chega para ela, vai contar para ela o que aconteceu, que eles estavam indo. Ela logo pensa que se trata de uma artimanha de Ravana,
e fala assim, sai daqui, ô demônio, não sei o quê, um macaco eloquente chegando e fala com você, a primeira coisa que você faz é desconfiar, né? E ela fala assim, sai daqui, seu macaco, não sei o que lá. E aí ele fala assim, não, calma. Aí pega a joia de Rama, que Rama havia dado, e mostra como prova de que ele era legítimo, né? Para estabelecer o Shraddha ali entre os dois. Sita reconhece e entende do que se trata, fala assim, pega então uma joia sua e falou assim, leve então para Rama. Né? Até o Hanuman, tem uma coisa interessante, Hanuman se oferece para levá-la de volta, porque ele pulou e podia ter levado ele de volta, ele falou assim, não, mas Hanuman, não é o seu Dharma me levar de volta, esse é o Dharma de Rama, então leva isso daqui e fala para Rama vir aqui me buscar. E assim ele saiu, só que antes de sair, ele se deixou ser pego pela corte de Ravana, para ver Ravana, né, para entender que situação era aquela, viu aquele luxo todo, aquela coisa toda. Ravana resolve humilhar ele publicamente, bota fogo em seu rabo, né, mas como ele tinha, Agni era o Deva do lado dele, o fogo não o queima, mas ele aproveita esse rabo pegando fogo e espalha por toda Lanka um incêndio, só para mostrar o que apenas uma pessoa do exército de Rama seria capaz de fazer, né? Instaurar aquele terror ali para eles entenderem o problema que eles estavam se metendo. Tá? Isso é muito importante porque nesse momento você vê que Ravana teve, tipo assim, uma pessoa destruiu metade da cidade inteira, mas Ravana estava imbuído, imerso em tanta soberba que ele não foi capaz de ver o problema que ele estava se metendo. Ele se achava muito bom para qualquer coisa acontecer, ele fala, isso aí se acende fogo, a gente apaga o fogo, tá tudo certo, vamos lá, né? O Rakshasa nunca é capaz de avaliar um defeito seu, mesmo que seja um defeito que virá a destruí-lo, né? Então ele bota fogo e volta, né? Volta, entrega a joia para Rama, mostra para Rama, olha só, tá aqui, Sita tá lá, não sei o quê, então vamos voltar. Vamos atravessar lá. Mas, no entanto, ele ainda não tinha essa solução de como atravessar. Rama então faz oração para Shiva, né, para que eles consigam resolver aquele entreveio ali, e fala, e Shiva, né, e Varuna, né, o oceano, explica que eles deveriam então pegar pedras, né, escrever o nome Rama, e todas as pedras que tivessem o nome Rama flutuariam nesse oceano, né, e que bastava você tacar essas pedras no oceano, que elas montariam então uma ponte que conectaria Bharata, a Índia, a Lanka, né, o Sri Lanka, atual Sri Lanka. E assim foi feito, botando lá, e cada um fazendo a sua parte, cada um, o grandão vinha lá e pegava uma pedrona e tacava uma pedrona, o menorzinho tacava isso aqui. E numa dessas teve um episódio muito bonito, que foi quando um esquilinho, desse tamaninho assim, um esquilinho, parecia um ratinho, ele foi lá e pegava umas pedrinhas, assim, tipo uma florzinha, assim, ó, e fazia assim, ó, e botava a pedrinha ali. E aí todo mundo começou a rir do esquilinho, que tipo assim, pô, esquilinho, tem limite, né, esquilinho? Vai fazer isso? É melhor contar uma piada, porque pelo menos a gente ri, né? Diverte a galera. E aí Rama intervém e fala, vocês estão malucos, não é nada disso. Esse, na verdade, é o meu maior devoto. Esse é aquele que está mais conectado comigo, porque ele entende que a função do Dharma é o encaixe dentro de uma harmonia global. Ela não se trata de um único ser. Né? E aí ele pega a mão dele, encosta nas costas do esquilinho e conta que o esquilinho recebeu aquelas manchinhas, né? aquelas faixas na costa, por conta da mão de Rama que passou no esquilo abençoando ele. Então eles montaram então, essa ponte e atravessaram. Quando foram atravessar, fizeram um cerco de Lanka e aí começa a guerra propriamente dita, essa guerra final que tudo destruiria. Essa guerra foi uma das coisas mais impressionantes que já aconteceram. Para vocês terem noção, a arma dos macacos eram pedras. Eles pegavam pedras gigantes e tacavam. Tipo assim, não é uma bola de pedra. Não, eles tacavam pedras gigantes. E os asuras tacando fogo e não sei o que. Hoje em dia, esses monolitos, que as pessoas não sabem o que é nos lugares, né? Stonehenge. Pedra gigante. Não, tem várias, não é Stonehenge só não. Tem várias que depois pesquisem monolitos, sem explicação. É tudo pedra jogado pelos macacos. É gigante. Então foi uma coisa terrível. Em determinado momento, Ravana não estava entrando na guerra, ele só estava comandando lá. Aí ele manda Indrajit, que era um dos seus filhos. Esse seu filho Indrajit, ele vai lá e entra numa batalha com Lakshmana. Né? Então começa a batalha entre os dois lá, e ele fere quase que mortalmente
Lakshmana. E Lakshmana cai morto e o exército fica totalmente isolado, porque Lakshmana morreu. Pô, Lakshmana, a gente fala de Rama, mas Lakshmana era incrível também, né? Era uma coisa assim, era uma pessoa muito querida, muito importante. Então a morte de Lakshmana seria uma catástrofe. E todos entram naquele luto, não sei o quê, até que é indicado para Hanuman, vem e fala assim, não, o que está acontecendo? Porque ele não sei o quê. Ele precisa de uma erva que só tem lá no Himalaia para curar esse envenenamento que ele está sofrendo. Ele fala assim, não se preocupe. Hanuman vira o Megazord, né? Vira gigante, pula em direção ele só dá um salto, assim, sabe? Vai até em direção ao norte da Índia. Nossa. Chega lá. Essa cena aqui, ó. Chega lá no norte da Índia. Aí, ó. Aí ele voando aqui, ó. Bota mais pra cá aqui. Muito perto. Tá vendo? Dá pra ver? Isso. Nesse momento, então, Hanuman tá olhando lá as ervas para ver se ele acha qual é a erva, não sei o que, tá no morro lá vendo, tá numa montanha, e ele não consegue achar. Ele falou assim, quer saber? Vou partir para ignorância, né? Aí ele arranca a montanha inteira do chão e fala assim, vou levar a montanha inteira, né? Tipo, sabe quando a pessoa fala assim, pega uma coisa na minha mochila, você fala assim, não sei onde é que tá a mochila, pega a mochila toda, fala assim, pega aí. Ele fez isso, só com uma montanha, né? E ele foi lá e pegou essa montanha inteira e levou de volta para a batalha. Chegando lá, que o pessoal vendo aquela cena de Hanuman, um negócio desse tamanho, assim, carregando um Everest nas costas dele, todo mundo fala assim, o que aconteceu? Um cometa, um meteoro. Bem-vindo lá uma cidade flutuando. Uma cidade flutuando. Uma montanha, né? E chega Hanuman. Foi mal, galera? Eu não estava achando. Aí trouxe a mochila inteira. A mochila era aquele negócio. E aí eles conseguem achar a coisa, né? Conseguem achar a erva ali que precisa, salva Lakshmana, né? E aí Lakshmana entra de novo na batalha com Indrajit e o mata. Nesse momento que Indrajit, que era o queridinho de Ravana, morre, e Ravana fica furioso, ele fica tipo assim, como que pode esses seres... Porque quando ele falava seres humanos, dava ânsia de vômito nele, sabe? É igual o Caco Antibes falava de pobre. Tipo o Caco Antibes, falava de ser humano... Empelotava ele. Não gosto nem de ouvir falar de ser humano. Ele é assim. E esse cara mataram o Indrajit, que era o primogênito dele, o preferido, né? Aquele que venceu Indra. Indrajit significa quem venceu Indra. Esses miserentos aí mataram o meu filho. Aí ele fala assim, não, vamos apelar para uma arma agora um pouquinho mais séria. Porque ele ainda não achava, ele achava que estava tudo bem. Ele estava achando que está tudo bem, só botaram fogo na cidade dele, mataram todo mundo, mas tá tudo bem, porque eu sou eu, né? Invencível. Eu sou invencível. Pablo Marçal. É o Pablo Marçal. É isso, né? Tipo assim, o cara empina cavalo, faz tudo. Era esse ser, né? E aí ele fala assim, então vou apelar para Kumbhakarna. Kumbhakarna era o irmão dele, que era um gigante. Era aquele que pediu por ficar dorminhoco. Só que Kumbhakarna, ele sempre estava dormindo. Então precisaram acordar ele. Ele era um gigante, então vieram lá com os instrumentos, batendo assim, mas sabe aquela tipo banda como é que chama? Do bombeiro? Para acordar ele. Quando ele acordou, ele já matou uns 5 assim, só no espreguiçar, né? E aquela cena de que ele com fome aí pegava os demônios, comia, porque acorda, né, que nem um urso, assim, com fome. Comendo todo mundo, aquela coisa grotesca, parecendo o Ciclope, sabe? Comendo os caras lá. Oi? Tasmania, é. Aquela coisa assim, destruindo todo mundo, e ele parte para a batalha. E ele parte para a batalha, e com quem que ele luta? Ele luta com Rama. E aí Rama vai lá, e depois de muito, não sei o que, ele acerta uma flecha, mata aquele ser, né? Estrondoso, incrível, aquela coisa toda, ele vai lá e morre. Quando Kumbhakarna então morre, Ravana fala assim, ok, a coisa ficou um pouco mais séria. Se uma pessoa, seja ela qual for, um ser humano, conseguiu matar Kumbhakarna, então isso quer dizer que não se trata de uma questão comum. A gente está lidando aqui com uma situação muito mais séria. Então eu vou ter que entrar. Aí ele entra na batalha e nesse momento Rama finalmente enfrenta Ravana frente a frente. E começa a guerra. Só essa parte da guerra já foi 100 vezes mais intensa, 100 vezes mais violenta, 100 vezes mais incrível, 100 vezes mais tudo do que tudo que aconteceu até então.
né? Se a gente achava incrível os macacos, não sei o que, a brigalhada, Hanuman levantando a montanha e trazendo... E se a gente achava isso incrível, o que aconteceu agora foi um cataclisma mundial, né? Foi tipo Independence Day, sabe? Falam assim, a batalha entre Rama e Ravana foi como a batalha entre Rama e Ravana, porque não tem com o que comparar. Eles falam assim, não tem comparação, não tem como... A literatura para até aí. Não tem como, né? Então, começa a batalha. E o que acontece? Ravana era de fato incrível. Ravana tinha armas e forças e poderes e tudo. E Rama também. E o que acontece é que Ravana é aquele que tinha 10 cabeças, então Rama acertava as cabeças dele com flecha e, tipo assim, não é uma flecha que perfura, é uma flecha que explode, sabe? É tipo um míssil balístico, aquela coisa assim. Tipo assim, explodia, pá, explodiu a cabeça. Aí quando explodiu uma cabeça, nasceu outra cabeça, uma coisa meio hidra, assim, sabe? Que nem um filme indiano seria com efeito especial, bem colorido e estourando, né? Tudo explodindo. Jaspion. Tipo Jaspion. Então também aquela situação e Rama começa a perceber que uma conta não está batendo. Porque ele destrói muito, mas a coisa não sai do local. Ele está embarreirado ali, ele não se encontra a solução, porque não importa o quanto ele seja forte, não importa quanto ele invoque todos os poderes que aprendeu com Vishwamitra, com não sei o que lá, não importa nada disso. Quando ele está de frente para Ravana, ele é impotente. Ravana não consegue vencê-lo também, mas ele não consegue vencer Rama. E nesse momento surge Agastya, um sábio que intervém dentro da história e canta para Rama o Aditya Hridayam, que nós vamos cantar agora. Om Shri Aditya Hridayam. Deixa eu ver se eu acho aqui. É 400 alguma coisa? É, lá pra frente. Não, acompanha aqui comigo. Achei. Show? Vamos até o 24, tá? 24. Tá. Om Tato Yuddha Parishrantam Samare Chintaya Sthitam Ravanam Chagrato Drishtva Yuddhaya Samupastitam Devateischa Samagamya Drashtumabhyagatoranam Upagamya Bravidramam Agastyo Bhagavan Rishihi Rama Rama Mahabaho Shrunu Guhyam Sanatanam Yena Sarvanarin Vatsa Samare Vijayishyase Aditya Hridayam Punyam Sarva Shatru Vinashanam Jayavaham Jape Nityam Akshayam Paramam Shivam Sarva Mangala Mangalyam Sarva Papa Pranashanam Chinta Shoka Prashamanam Ayurvardhanam Uttamam Rashmimantam Samudyantam Devasura Namaskritam Pujayasya Vasvantam Bhaskaram Bhuvaneshwaram Sarvadevatmako Hyesha Tejasvi Rashmi Bhavanaha Esha Devasura-ganan Lokan Patiga Bhastibhi Esha Brahma cha Vishnuscha Shivaskandav Prajapatihi Mahendro Dhanadah Kalaha Yasma Somo Hyapam Patihi Pitaro Vasavassadhya Ashvinau Maruto Manuhu Vayurvanhif Praja Pranaha Ritukarta Prabhakaraha Aditya Savita Suryaha Kagaf Pusha Gabhastiman Suvarna Sadrisho Bhanur Hiranya Reta Divakaraha Haridashva Sahasrarchi Sapta Saptir Marichiman Timiron Mathanashambhustvashta Martanda Amshuman Hiranyagarbha Shishiraha Tapano Bhaskaro Havihi
Agnigarvodite putraha Shankashishiranaşanaha Vyomanathastamo bhedi Rigyajussama paragaha Dhanavrishtirapam vristro Vindhyaviti plavangamaha Atapi mandali mrityuhu Pingalas sarvatapanaha Kavir vishwa mahateja Raktas sarvabhavodbhavaha Nakshatragrahataranam Adhipo vishvabhavanaha Tejasamapi tejasvi Dvyadashatman namostute Namah purvaya giraye Paschimaya namaha Jyotirgananam pataye dinadhipataye namaha Jayaya Jaya Bhadraya Haryashvaya Namo Namaha Namo Namah Sahasramsho Adityaya Namo Namaha Nama Ugraya Viraya Sarangaya Namo Namaha Namah Padma Prabodhaya Prachandaya Namo Namaha Brahmeshanacyuteshaya Suryaya Dityavarchase Bhaswate Sarvabhakshaya Raudraya Vapushe Namaha Tamognaya Himagnaya Shatrugnaya Mitatmane Kritagnaya Devaya Jyotisham Pataye Namaha Taptachami Karabhaya Haraye Vishvakarmane Namastamo Binignaya Ruchaye Lokasakshine Nashayatyesha Vaibhutam Tameva Srijati Prabhu Payatyesha Tapatyesha Varshatyesha Gabhastivihi Esha Supteshu Jagarti Bhuteshu Parinishthitaha Esha Chaivagnihodrancha Phalanchaivagnihodrinam Devascha Kratavaschaiva Kratunam Phalamevacha Yani Krityani Lokeshu Sarva Esha Ravif Prabhu Shanti, Shanti, Shanti. Nesse momento, então, Rama escuta esse ensinamento do Aditya Hridayam. A esse ensinamento que revela a sua verdadeira natureza, como sendo Rama, não um descendente do Sol, mas como sendo o próprio Sol, como sendo o próprio Atma que brilha e que, portanto, por natureza, independente de qualquer condição, é imortal. Nesse momento, Rama então reconhece que, na verdade, essa batalha ela não estava sendo disputada. Essa batalha já havia sido vencida por ele por uma questão de princípio, uma questão de natureza, questão ontológica. E agora ele pega mais uma vez, levanta do chão, ergue o seu arco e as horas, os minutos, os segundos de Ravana agora estão contados. Foi um tônico, né? É uma coisa que ele ganhou uma força que ele nem sabia que poderia surgir, nem... E, como vocês podem imaginar, Ravana então perece frente àquilo que é imperecível, frente ao Atma, frente a Ravana, a Rama, que agora é esse que é o próprio Sol, esse que é imortal, esse que queima, esse que é a luz de todas as luzes. E assim, Ravana é morto, essa figura incrível, acaba todo aquele reinado, todos os Rakshasas saem correndo, Sita é recuperada e eles voltam, então, finalmente, para Ayodhya, e assim a gente finaliza aqui a nossa história. Vamos dar sequência, então. Katams Amarpayami. Fizemos então o oferecimento da história. Agora vamos finalizar então aqui a puja. Om Dupadipanantara Majmaniyam Samarpayami. Om Bhurbhuvatsva Taturvare Namo Devatimi Dhyana Prachodayat. Om
Om Pranaya Swaha, Om Apanaya Swaha, Om Dhyanaya Swaha, Om Udaraya Swaha, Om Samanaya Swaha, Om Brahmane Swaha. Naivedyam nivedayami, naivedyanantaram achmaniyam samarpayami, tambulartham akshatan samarpayami. Om Namo Vratapataye Namo Ganapataye Namah Pramatapataye Namaste Sulambodaraye Kadantaye Vigna Vinashine Shivasutaye Shri Varadamurtaye Namo Namaha. Om Arati. Vai naquele outro, que esse daí depois queima a mão. Aquele outro ali, ó. Cadê o sino? Pega aqui o sino. Ou se não, Deixa eu ver. pega o. Não, porque eu quero. Bom, eu ia tocar a ponte. Mas eu toco. Ah, quer que eu toque aqui? Não, deixa eu ver. Então vai dizer que eu toco a ponte. Oh. Om Natra Suryo Bhati Na Chandra Tarakam Nema Vidyuto Bhanti Kuto Yamagni Tameva Bhantamanubhati Sarvam Tasya Bhasa Sarvavidam Vibhati. Karpura Nirajanam Sandarshayami Aksham Sandarayami. Deixa eu botar aqui. Mandra Pushpam Samarpayami Najmaniyam Samarpayami Om Yani Kani Cha Papani Mantra Kritani Cha Tani Tani Vinashantu Pradakshina Pade Pade Tavatatvam Janami Kidrishasi Maheshwaraya Drishasi Mahadeva Taradrishaya Namo Namaha Pradakshina Namaskaram Samarpayami. Om Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Maheshwara Yadbodhitam Maya Heva Paripurnam Tadastute. Om Madbimbat Shri Ramachandram Yathasthanam Pratishthapayami. Faz o caminho. Asmad Bimbad Avahitam Shri Mahaganapatim Yathasthanam Pratishthapayami. Om Yena Vacha Manasendriyairva Buddhyatmana Va Prakrite Swabhavat Karomi Adyat Sakalam Parasmai Narayanayeti Samarpayami. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahisha Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithvi Sasya Shalini Desho Yangsho Bharahitaha
ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Om Namah Shivaya.